Terça dos Empreendedores. Seja muito bem-vindo à aula 9, onde a gente vai falar sobre tom de voz e posicionamento. Eu tô aqui para poder te ensinar habilidades do marketing para você aplicar no seu negócio, de uma forma muito simplificada. Eu escrevi um e-book e eu tô mostrando aqui nessa série de aulas o passo a passo desse e-book, que é o Guia para o Instagram. Então, se você quer saber mais sobre outros temas, é só buscar aqui na playlist das aulas do guia e selecionar aquele assunto que mais te interessa ou que você precisa saber nesse momento. Certinho? Vamos lá? Vamos começar? Tom de voz e posicionamento. A definição do tom de voz e posicionamento de marca é fundamentada nos conceitos de missão, visão e valores. Então, se você ainda não criou essa parte da sua marca, acho que é o momento perfeito para você pegar aquelas anotações que a gente já falou umas aulas atrás e fazer um exercício agora aqui comigo, certo? Vamos lá! Essa parte conceitual que a gente vai criar da marca é a base de literalmente tudo da sua empresa. É ela que vai pautar as artes gráficas, então não adianta você pensar naquilo que é bonito. Não, tem que ser aquilo que encaixa dentro da sua missão, visão e valores, dentro do conceito da tua marca. Esse conceito também vai estar refletido em todos os textos que você criar, nas histórias que você for desenvolver, em todo o material que você criar da sua marca, precisa ser pautado dentro desse conceito. Entende que agora ele é o norte que vai fazer com que todas as coisas estejam completamente alinhadas? Por exemplo, criar uma identidade visual sem antes escrever qual é a tua missão é como se você estivesse criando algo no escuro, porque você não consegue ter uma dimensão do propósito da marca. O que é que aquela empresa tem como missão alcançar. Então, sem isso, a gente fica muito generalista e superficial. Não é o ideal. O ideal é que você comece pautando qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os valores inegociáveis da sua marca. É isso que vai trazer o tom de voz profissional da sua marca. Por quê? Porque vai te diferenciar o CPF mesmo do CNPJ. Porque a gente vai criar uma personalidade da sua marca, da sua empresa, e não a sua. Entende que são coisas diferentes? Por mais que você tenha criado tudo, a marca meio que se pauta em você. Isso precisa se diferenciar para que outras pessoas consigam entender também esse projeto. Então, as pessoas que vão te ajudar criando a identidade visual, o branding, todos os materiais gráficos, a parte de criação de conteúdo, qualquer etapa da sua empresa que você for delegar, você precisa mostrar para outra pessoa qual é a sua missão, e já eu vou entrar no conceito de cada um. Quais são os princípios que vocês não vão abrir mão de jeito nenhum? Isso precisa estar claro para toda a equipe. E aonde vocês vão chegar, que é a visão. Então, tudo isso que não é tangível, porque você não consegue visualizar, de fato você vai escrever isso, vai definir as coisas tangíveis da sua empresa. Vai definir tudo aquilo que é do visual, tudo aquilo que você consegue pegar o material, a textura, tudo isso parte desse conceito. Consegue entender a importância desse momento? Tá, Uli, mas como é que eu começo a criar isso? Primeiro, a gente já definiu o público-alvo. O público-alvo, ele é extremamente importante nesse momento. Por quê? Porque a sua missão, visão e valores precisam estar alinhados também com o seu público-alvo. Porque uma coisa está conectada à outra. Se sua empresa tem um propósito, ela está se relacionando já diretamente com uma pessoa, certo? Com um cliente ideal, um público que você quer ajudar a solucionar esses problemas. Então vamos para um exercício. Escreva no seu caderno até 5 linhas, algo breve, rápido, de acordo com essas perguntas que eu vou fazer para cada tópico, certo? Qual é a razão da sua empresa existir? Qual é o seu objetivo com a sua empresa? O que motivou a criação da sua empresa? E o que vai te impulsionar a manter a sua empresa a longo prazo? Essas perguntas vão te ajudar a elaborar, então você pode responder todas elas num breve parágrafo para poder construir a sua missão. Esse é seu primeiro rascunho, então, por favor, nada de perfeccionismo nesse momento, só passe isso pro papel. Ou escreva, digitalmente, assim. Só tire isso da sua cabeça e coloque de uma forma que você consiga ler e visualizar. Os valores. Quais são os princípios que orientarão as atitudes e comportamentos da sua empresa e dos seus colaboradores? Esses princípios, eles são inegociáveis.
São coisas que você não vai abrir mão e que todo mundo da equipe precisa seguir. Esses valores, eles são importantíssimos, porque quando você precisar tomar uma decisão estratégica, é pautado nesse conceito que você está criando, que você vai definir com a razão e não com a emoção. Por quê? Porque você vai ter ali algo documentado de quais são os seus valores, qual é a sua missão. Isso vai estar ali escrito. Não é mais uma coisa da sua cabeça. É uma coisa que você conseguiu escrever, conseguiu apresentar para os seus colaboradores. A equipe está ciente e todo mundo precisa concordar com isso. Porque se os seus colaboradores também não estão de acordo com esses princípios, aí é o momento de rever se vale a pena manter esse colaborador dentro da sua empresa ou se não, se realmente isso está desalinhado. A sua visão, para onde a sua empresa está se direcionando e para onde vocês querem chegar. Se possível, ainda estabeleça metas e prazos. Se, por exemplo, se vocês querem ser reconhecidos no nível nacional, qual é o prazo para isso acontecer? Quais são os passos que vocês vão dar ao longo dos anos para que isso aconteça? Então, a visão é aonde vocês querem chegar. Isso que você está escrevendo agora vai ter um impacto na prática, principalmente na comunicação da sua empresa. E, claro, com o seu público-alvo. É aqui que a gente vai definir se o tom de voz ele vai ser amigável ou se ele vai ser um tom mais profissional, um tom mais sério, um tom mais elegante. Todas essas características da personalidade da empresa vão ser criadas a partir disso. Se, por exemplo, é válido vocês utilizarem emojis ou não, se isso não encaixa dentro da sua proposta, se tem ali um tom cômico ou se isso realmente não entra. E a partir disso, criando essa personalidade, é que o público vai se conectar com a sua empresa. Ele vai entender se, por exemplo, aquele tom de voz cômico que você utiliza é aquilo que ele está buscando, é aquilo que ele está procurando. Às vezes, eu sou um médico super sério e tudo mais, e tem pessoas que estão buscando um perfil de médico nessa personalidade, nesse estilo, mas pode ser que não, pode ser que eu seja um médico que faça muitas gracinhas e tudo mais, por mais que eu esteja falando de um conteúdo super sério, mas de uma maneira leve, descontraída, e é isso que vai gerar uma identificação no seu público-alvo. Então, essa maneira de comunicar com o seu público depende muito dessa estrutura que você vai criar agora. Então, é muito importante que você pause aí alguns minutos, escreva para que a gente dê sequência no nosso livro, no nosso e-book e nos próximos conteúdos. Certinho? Nossa aula de tom de voz e posicionamento fica por aqui, mas é claro que esse assunto vai voltar ao longo das aulas. Se você gostou, aproveita para poder seguir o nosso canal, compartilha com um amigo e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Te espero na próxima aula. Tchau, tchau!